Muito bom, bênção. E a incumbência foi para falar a respeito do 7º mandamento: não adulterarás. Convido a todos que abram suas Bíblias comigo, livro de Êxodo, o seu 20º capítulo, Êxodo 20, apenas 2 palavras nesse versículo, que são as mesmas de Deuteronômio, no seu 5º capítulo, no versículo 18. Deuteronômio, 5º capítulo, versículo 18. Eu ia perguntar, eu estava com um transmissor ali para passar. Vocês têm aí? Eu posso, se vocês quiserem, eu empresto o meu aqui, pode ser? Eu estou sem, eu vou precisar espetá-lo aí. Pode ser, pode ser. Vocês são mais internacionais, hein? Não, fica aí, ó. Vamos ler juntos, queridos? Eu sei que vocês já levantaram, já sentaram, mas aqueles que puderem, vamos colocar de pé? Leiamos, ou falemos, porque esse dá para decorar, todos juntos. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Mais uma vez, não adulterarás. Vamos orar, queridos? Nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã tão especial. Queremos te agradecer porque, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas até incongruências, o Senhor nos surpreende com sua graça maravilhosa. O Senhor continua a derramar amor, o Senhor continua a derramar perdão, o Senhor continua a fazer com que tenhamos esperança, uma esperança gerada não apenas por conta de coisas que podemos fazer, absolutamente não. Nós te louvamos por sua iniciativa em nos abençoar, em trazer proteção às nossas vidas. E queremos te bendizer, ó Deus, porque um mandamento como esse, de fato, é uma proteção ao matrimônio, é uma proteção ao nosso próprio corpo. Queremos pedir em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã. Apesar de mim, apesar do mensageiro, que a sua palavra, que a mensagem do Senhor venha realmente trazer edificação às nossas vidas e venha trazer glória ao nome do Senhor, ó Deus. Quero te bendizer por essa igreja, quero te agradecer pela liderança que tem sido formada aqui nesse lugar, te agradecer pelos frutos que já têm sido colhidos. Peço em nome de Jesus, favoreça-os, ó Deus, para a glória do Senhor. E acima de tudo, ó Deus, que seu nome seja adorado, que o Senhor realmente seja reconhecido como o Deus vivo e verdadeiro que preza pelas nossas vidas. Te bendizemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? Estava pensando no que falar aqui nessa manhã. Seria simplesmente pegar e falar, ó, ninguém pode trair marido, ninguém pode trair mulher. Mas é mais do que isso, gente. O mandamento ele vai muito além disso. Não é simplesmente não traia, não é simplesmente alguém que é casado não pode olhar, não pode ir a uma conjunção carnal com outra pessoa. O mandamento vai muito além disso. Como coloquei ali embaixo, naquele subtítulo, eu tomei emprestado de um autor da Vida Nova, Ulrich, o sobrenome dele é bem bonito, não quero nem me arriscar a dizer, mas ele usou essa terminologia, uma proteção do matrimônio e do corpo. Depois eu percebi que ele não tinha sido o único, algumas outras pessoas já fizeram isso, alguns professores já puderam falar a respeito disso de uma maneira muito mais apropriada. Lá no site, Voltemos ao Evangelho, tem um trecho que fala especificamente sobre isso, com alguns artigos falando a respeito do não adulterarás. No site monergismo.com, você vai poder também acessar muita coisa que fala a respeito dessa proteção do matrimônio. Obviamente, queridos, a gente precisa entender, esse mandamento é direcionado a quem? A quem? Hã? A quem? Aos casados? Também, mas não apenas aos casados. Obviamente é uma proteção à família. Ô Everton, graça e paz, meu querido. Parabéns pro papai. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Lá na escolinha, glória a Deus, Deus te abençoe. Eu tive o privilégio de ser o celebrante do casamento desse homem aqui. E fala sobre casamento, fala sobre família. Já disseram o seguinte, a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. E não é verdade?
toda a cultura, todas as épocas, assim como alguns gostam de dizer, todas as eras, em algum momento você vai encontrar alguma coisa relacionada à família. E de uma forma bem direta, de uma forma positiva, esse teor aí do sétimo mandamento, queridos, é uma proteção, uma santificação do matrimônio, algo que foi instituído por Deus. Gosto muito de ouvir coisas relacionadas a isso. Tenho tido esse privilégio de celebrar alguns casamentos e, com a graça de Deus, tenho aprendido muito mais, acho que do que tenho, de alguma maneira, conseguido transmitir. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que no início de tudo, na instituição da família, lá em Gênesis, antes mesmo da queda, antes mesmo que o pecado pudesse macular e sujar cada uma das nossas relações, o Senhor já tinha colocado princípios fundamentais que regeriam a família. Em primeiro lugar, a família instituída por Deus, ela é monogâmica. É um homem para uma mulher. Não mais de um homem para uma mulher, ou mais de uma mulher para um homem, ou mais de um homem para mais de uma mulher. Não. Um homem para uma mulher. Foi assim que Deus instituiu. Poderíamos aqui, queridos, pegar e falar, discorrer sobre muitas coisas, eu vou ainda chegar a esse momento aqui, mas todos os momentos da história onde isso não foi respeitado, não houve um bom resultado. Há 4 patriarcas que, infelizmente, não viveram uma vida monogâmica, não honraram o princípio da monogamia e, infelizmente, colheram consequências drásticas, terríveis, trágicas em suas vidas. Um segundo ponto, e a gente percebe, era um relacionamento monogâmico, era um relacionamento heterossexual, homem para mulher, mulher para o homem. Deus cria Adão, Deus faz Adão à sua imagem e semelhança. Viu o Senhor Deus que o homem estava só, isso não era bom. Fez o homem dormir, depois durante um sono profundo, tira uma de suas costelas. Aquela pergunta, será que isso de fato aconteceu? Creio plenamente que isso aconteceu, e como uma igreja bíblica devemos crer que de fato aconteceu. Mas qual o significado disso? Para que costela? Até hoje ninguém tem uma resposta exata a respeito disso. Mas uma vez, numa das aulas no seminário, um colega até perguntou, e o nosso professor, o senhor inglês dessa altura, Mr. David Phillips, todo sério, que nunca falava nada muito romantizado, ele falou, já disseram certa vez, que foi tirado do lado para que não tivesse nem à frente nem atrás, mas fosse ao lado. Foi tirado debaixo do braço para que pudesse ser protegida. Foi tirado de perto do coração para que pudesse ser amada. Anotou aí? Guarda aí, maridão, isso é bom. Ao lado, nem à frente nem atrás, protegida em todos os momentos, não por ser mais fraca, mas por necessariamente ser uma incumbência de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e de alguém que quer ser como Cristo. Cristo nos protege todos os dias. Se é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, é para protegermos nossas mulheres. E perto do coração para ser amada. Quem ama, declara que ama. Pergunta, qual foi a última vez que você declarou que ama? Você se declarou ao seu cônjuge? Ou àquela pessoa que caminha contigo? Qual foi a última vez? Fiz um questionamento esses dias. Pouco mais de 50% das pessoas falaram, hoje, te amo. Pouco mais de 20% das pessoas tinham dito que no dia anterior tinham feito isso. Cerca de 13% das pessoas colocou, durante a semana eu fiz. Mas uma grande parcela, que agora vocês não vão me fazer esses cálculos aqui, estilo Casagrande lá no Globo Esporte, lá, 30%, 40%, não se lembravam qual tinha sido a última vez que tinham se declarado ao seu cônjuge. Ou se declararam a uma pessoa que caminha com elas. Você se declarou hoje? Estou dando a chance agora. Aí, ó. Não está aqui? Manda o zap agora. Manda! Pode usar o celular agora. Hashtag Love is in the air. Terceiro princípio da criação. E a gente percebe. Segundo princípio, heterossexual. Porque dentro de tudo que a gente pode ver, que tem sido normatizado e tem sido, de certa maneira,
elástica observada nos nossos dias e de uma maneira forçada, imposta para que sejamos pessoas que simplesmente aceitem. No princípio da criação, o Senhor fez isso. Há muitas outras coisas que poderíamos falar. Esse não é o momento, mas é um princípio. Terceiro princípio é uma relação monossomática. Por quê? 2 formam 1. Prestem atenção, não é um só espírito, é uma só carne. Não tem como exigir que de uma relação de pessoas imperfeitas exista a perfeição. Isso é utopia, isso é loucura. Mas, de 2 pessoas distintas, uma só carne é feita. Ainda que a Aline e eu, com 14 anos de caminhada juntos, já conheçamos muito um ao outro, já possamos olhar, casados, né? 20 de namoro e tudo mais, aleluia. Eu, pelo olhar, consigo saber se ela está triste, se ela está feliz, se ela está satisfeita ou não. E ela insiste, às vezes, ainda a dizer, eu pergunto, o que foi ela? Nada não. Para cima de mim? É isso. Detalhe, a gente pode ter divergência de opinião, e vai ter. Glória a Deus por isso. Isso tem que nos fazer melhorar. Em termos maiores, se a gente começa a perceber, além desses princípios que estão fincados no início, na instituição da família, a gente vê o que alguns homens que foram abençoados por Deus puderam dizer a respeito do casamento. Olha aqui, Calvino, certa vez disse, falar nisso, teria como passar a imagem, por favor? Hoje é o dia 31 de outubro, hoje é dia da Reforma Protestante. Louvado seja Deus, porque um dia quiseram voltar à forma, fizeram uma reforma, quiseram trazer um formato diferente àquilo que tinha se corrompido. Louvado seja Deus. Ainda bem que isso aconteceu, mas precisamos trazer à forma aquilo que o mundo tem tentado nos fazer esquecer, que é exatamente a questão do casamento. Estava falando sobre Calvino, ele disse o seguinte, a suma, portanto, será que não nos poluamos de qualquer imundície ou libidinosa incontinência. A isto corresponde o preceito afirmativo, que dirijamos todas as partes de nossa vida casta e continentemente. O 7º mandamento proíbe, porém, expressamente a fornicação, a que tem de toda a concupiscência, para que por sua torpeza, que é mais crassa e mais palpável, em que de fato até imprime ao corpo, a sua mácula nos conduza à abominação de toda a concupiscência, qualquer que seja. As palavras são meio diferentes daquelas que costumamos a usar, mas em resumo, o que ele quis dizer, não é um mandamento apenas para os casados, é para os solteiros também. De forma positiva, eu queria destacar algumas coisas em relação a esse mandamento. Se a gente começa, de forma positiva, o que eu falo não é apenas um mandamento que diz assim, não e pronto. Tudo que a gente começa com um não, nesse caso, não adulterarás, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente, de alguma maneira, veja já uma visão negativa. Começou com não. O Catecismo Maior de Westminster, esse aqui é o Catecismo Menor. Na pergunta 71, e o Catecismo, o que é isso? É um símbolo de fé que muitas igrejas reformadas adotaram. Desde a Reforma Protestante, muitos símbolos como esse foram produzidos. Esse, inclusive, é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. A pergunta 71 diz assim, que exige o 7º mandamento? São diversas perguntas feitas em todo o catecismo, para quê? Para que as famílias pudessem, de alguma maneira, ensinar tudo que a palavra, todos os preceitos que são colocados lá. E aí a gente viu do 1º até o 10º mandamento, mas todas as outras questões. É falado sobre os sacramentos, é falado sobre as doutrinas diversas. E quando fala a respeito disso, a resposta tinha que ser simples. O que exige o 7º mandamento? Vamos ler juntos? O 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Por que saiu um e dá do nosso próximo ali? Quem digitou aí? As referências eu posso deixar ali, eu gostaria que a gente pudesse ver referência por referência, mas infelizmente não conseguiremos fazer isso, tá bom? Teríamos estudo aqui por umas 7 horas direta, que só eu falando, misericórdia, não tem jeito, ninguém merece. A segunda pergunta, que vem depois dessa, pergunta 72, diz o seguinte, que proíbe o 7º mandamento? O 7º mandamento, vamos ler juntos?
proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Se você quiser e puder, confira aquelas referências. Elas vão te ajudar. Quando a gente olha para tudo isso, olhando para essa versão positiva, pode até passar adiante, a gente vai deixar um pouco mais esse próximo slide agora. A versão positiva do 7º mandamento. Se a gente olha para cá, tudo isso está nos apontando para uma direção. Eu vou destacar nesse primeiro momento, vou aqui até colocar o relógio a rodar, para tentar não me estender. Quando no início era perguntado o que significa simplesmente não adulterar, um adolescente, um jovem, alguém solteiro, mesmo que não fosse já tão jovem assim, perguntava a respeito disso, isso apontava para algumas coisas, e de uma forma daquilo que deve ser incentivado, cultivado, mantido na vida de todo aquele que ama a Deus, pelo menos algumas coisas aqui a gente poderia destacar. Eu gostaria que você olhasse comigo. Pode colocar. A primeira delas é a pureza sexual. Exatamente isso, a pureza sexual. As outras três, a bênção matrimonial, a opção celibatária, a viuvez assumida, são abençoadíssimas também. Mas eu gostaria de destacar essa primeira nesse sentido, por isso até o grifo ali em negrito, para que pudéssemos olhar isso de uma forma muito mais ampla. Vivemos um momento onde há uma liberalidade e um incentivo a todo tipo de perversão sexual. Tudo na nossa sociedade aponta para uma sexualidade desenfreada e que é estimulada a ser experimentada. É impressionante, o sexo está em todos os lugares. Anúncio de sapato. Você vê um outdoor colocado, uma modelo belíssima, e se não bastasse ser belíssima, todo respeito minha digníssima esposa, ainda tem todos os retoques de Photoshop ou qualquer outro programa. Tem ou não tem? Tem tudo, menos o sapato. E você vai ver, a mulher está nua. Tem tudo, menos o sapato. É o sapato, é o perfume, é refrigerante, é cerveja. A gente vê isso, está estampado em todo lugar. Se não bastasse isso, as obras culturais do nosso tempo falam a respeito de sexo, de uma maneira talvez até muito pior do que em qualquer outra época. Me lembro do início da década de 90, talvez alguns aqui não eram nem nascidos, mas eu me lembro que tinha um problemão. Se tocasse alguma música daqueles Mamonas Assassinas em algum lugar, minha mãe falava, não escuta isso. Alguém viveu essa época aqui, só para saber quem se identifica? Você não vai escutar isso. E sabe, nunca tocou nenhuma música dos Mamonas Assassinas em casa, gente, nunca. Mas eu sabia todas de cor. Vocês viram? Eu sabia, todo lugar que a gente ia estava aquela música lá. Era impressionante, colava na cabeça. Mina. Você lembrou. Você lembrou. Pecou. Eu poderia falar tantas outras aqui, mas não vou falar isso. A grande questão é que não tinha como dissociar uma coisa que estava na boca dos meninos, dos adolescentes. A gente joga futebol na rua, eles colocavam aquilo lá, e nem era com a facilidade que a gente tem hoje. Hoje a turminha anda com o celular na maior altura, sem fone ainda, misericórdia. Mas os Mamonas eram fichinha perto daquilo que a gente tem visto hoje. A gente tem visto letras que são ofensas, primeiro, a qualquer tipo de intelectualidade, a qualquer tipo delas, seja mais rasa, ou seja mais profunda, é uma ofensa. Letras que ficam repetindo uma frase, 2 frases no máximo, por 40, 80 vezes, e a frase simplesmente se resume a senta, senta, levanta, senta, senta, quica, não sei o quê. Tudo isso relacionado à parte sexual. As crianças têm ouvido isso. As crianças têm sido estimuladas a fazer coreografiazinha na frente de aparelhos de celular, de TikTok, aquela coisa toda, com essas músicas. As crianças têm conhecido. Infelizmente, isso tem feito parte das playlists dos celulares de algumas pessoas. Algumas pessoas que, inclusive, professaram a sua fé, dizendo amar Deus acima de todas as coisas, cuidar do seu coração. E a impureza sexual, por conta de tudo aquilo que a gente vê, por toda a produção cultural do nosso tempo. Se a gente começa a olhar filmes, novelas,
é muito raro a gente encontrar algum tipo de obra cinematográfica onde a gente vá deixar de encontrar esse enredo. Uma mulher triste, um homem chato, complicado da gente gostar, e um terceiro sujeito que aparece como aquele príncipe maravilhoso. Durante o enredo daquilo, a gente está assistindo ali, praticamente sem nenhum tipo de defesa, a gente fica ali, baixa as guardas, né? Baixa a guarda naquele caso, e fica assistindo. Em alguns momentos a gente chega a torcer pelo triângulo amoroso. Em alguns momentos a gente chega a torcer para que aquele casamento, com aquele traste, termine, para que a mulher tenha a oportunidade de ser feliz. Eu estou aqui simplesmente fazendo uma coisinha qualquer, o enredo existe. Só que isso é imoralidade, isso é impureza diante de Deus, queridos. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente percebe que quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, Paulo fala isso aos Romanos, no seu capítulo 8, versículo 5, a gente, infelizmente, vai pender para as coisas da carne, mas quando a gente busca a Deus, a gente vai cogitar das coisas do Espírito. Bendito seja o Senhor. O matrimônio, em si, é um equivalente positivo desse mandamento. O se casar, o honrar a aliança que um dia foi feita. Só para ter uma noção aqui, quem é casado, faz o sinal com a mão, só para ter uma noção. Quem não é casado, faz o sinal com a mão. A maioria é casada aqui. Quem é casado, ou quem é viúvo, tem alguém viúvo aqui, viúva. Quem é divorciado, está aqui. Quem não sabe o que está aqui. Não sei, às vezes, tem gente assim. Eu fiquei surpreso como tem gente assim no mundo. Infelizmente, não sabe o que quer, não sabe o que tem, não sabe o que vai acontecer. Isso é um assunto para um outro dia, mas falávamos a respeito disso na outra ocasião, a quantidade de homens que infelizmente não estão sabendo o que fazer, essa fragilidade masculina dos nossos tempos, onde alguns não conseguem dar um passo adiante e dizer, vamos nos casar, e preferem manter aquilo ali daquele jeito que está, sem um compromisso. Essa semana ainda conversava com uma jovem senhora que dizia, o rapaz não quer nada, as nossas famílias se conhecem, nós nos gostamos, mas ele não quer um compromisso, ele não quer nada com a vida, o cara não quer trabalhar, está chegando na casa dos 40 anos, vive na casa dos pais, não quer ter responsabilidade e simplesmente quer ter uma amizade colorida com ela. Quer em alguma forma, de algum momento, durante o momento que ele estiver carente, ir se encontrar com ela, dar uns amassos, ir até coisas maiores ali e depois, tchau, cada um cuida da sua vida. Esse é um retrato muito claro da nossa geração, gente. A gente lê na palavra de Deus, 1 Coríntios, 7º capítulo, versículo 9, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. A gente vê 1 Coríntios 7:2, 7:9, Paulo vai dizer, caso porém não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A gente vê um incentivo ao casamento na palavra de Deus. E a gente vê também uma outra, 1 Coríntios 7:5, a gente vê, de alguma maneira, Paulo está dizendo, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada um o próprio marido. Mantenham a monogamia. Segundo lugar, 7:9, caso não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Uma palavra aos solteiros. Aqui, não fica cercando o pecado, não chega pertinho. Não, eu consigo chegar até aqui. Você vai cair. Por mais que você possa ter um maior propósito, uma maior decisão na sua vida, você vai cair. Não fica tentando o seu próprio coração, tentando o seu próprio limite. Você vai cair. Existe essa regra na nossa vida e tinha que ser estampada num letreiro em neon na nossa testa. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Você também. Eu estou falando na sua testa também. Agora, Paulo está dizendo agora já outra coisa aos casados especificamente. Ele diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Poderia ser um sermão só sobre isso um dia. Isso aqui é para casado. Esse não vos priveis um ao outro é uma específica fala a respeito da conjunção carnal, da vida sexual do marido e da mulher. Não vos priveis. Ou seja, não é para ficar com aquela história de não quero, não posso, não vou. Tem casais que conseguem lidar bem com isso. E aí, de repente, fala assim, pastor, eu entendo.
meu marido está cansado, ele está estressado, ele quer dormir. Eu quero alguma coisa, mas ele não está querendo nada hoje não. Só que já faz 3 semanas que isso está acontecendo. Entendo muitas vezes como isso pode acontecer, mas não deveria ser uma prática. A ordem é: não vos priveis um ao outro. Quando nos casamos, os nossos corpos já não são mais nossos, pertencem ao nosso cônjuge. O marido deve oferecer à esposa aquilo que de alguma maneira lhe é direito. A esposa deve oferecer ao seu marido aquilo que de alguma maneira lhe é colocado como um direito também. Nesse caso não é só um direito, isso é um dever. Em relação à pureza sexual, a gente lê na Bíblia algo relacionado à fornicação, que é o sexo entre pessoas que não são casadas. Isso por Deus é proibido, é pecado, é impureza. Há também uma menção a respeito do adultério. O mandamento é muito claro. Nós lemos: não adulterarás. O adultério, relação sexual com uma pessoa que não seja seu cônjuge. Mesmo você sendo casado, isso pode acontecer, pode, tem acontecido demais. Isso é proibido por Deus. Isso não é aceitável, isso é imoralidade. Agora, para o casal, se a fornicação é proibida, se o adultério é proibido, para o casal, o sexo no casamento é mandamento. Mandamento. Paulo coloca uma condição aqui: salvo talvez por mútuo consentimento. Ele ainda coloca o talvez. E tem que ter um consentimento dos dois. Um concorda? Não concorda também. Não, tá, vamos junto. Para quê? Por algum tempo. Não é de tempo indeterminado. Algum tempo. E aqui essa ênfase no algum, aqui a gente poderia pegar o grego lá, é algum tempo curto. E aqui ele diz assim: para quê? Para que isso? Não é simplesmente para um ter paz com o outro. A gente não está bem, a gente não vai resolver nada ficando junto. Não é isso não. É para quê? Para vos dedicardes ao quê? A oração. E Paulo já fala na mesma frase, sem vírgula, sem nada, sem dar tempo de respirar. E novamente vos ajuntardes. Qual que foi a última vez que você... Talvez não tenha nunca isso acontecido na sua casa. Eu duvido que aconteça. Isso nunca aconteceu na sua casa, de um querer o outro não. Claro que não, isso acontece na terceira igreja lá. Acontece na minha casa às vezes também. Acontece na sua, não, eu duvido. Já aconteceu de você ficar bravinho quando isso acontece também? Já? Ah, você fica? Você só não está assumindo agora. Então não está adulterando, mas está mentindo. Misericórdia, irmãos. Pecado também, ué. Detalhe. Paulo coloca ainda uma justificativa pior: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente poderia, queridos, falar que isso... Eu estou pensando seriamente. Durante toda a semana ficou latejando isso na minha cabeça. Falei, vou fazer uma série de vídeos, tentar fazer isso aí. Seria legal a gente pegar, sentar, depois combinar. Cada um fala um pouquinho sobre isso aí. Vai fazer uns 30 vídeos, pequenos, curtos, que falam a respeito disso. A natureza do casamento é algo sagrado, é algo que vem de Deus, como já falei. Sim, poderíamos falar a respeito do aspecto legal do casamento. Sim, poderíamos falar a respeito de algo social em relação ao casamento. Sim, e quando a gente pensa em relação a essa pureza, a gente vê que isso entra na questão da função do casamento. A função do casamento, a função da vida dois, unificação. É para manter intimidade. No dia que eu falei assim, a Aline vai ser minha esposa, eu olhei para ela e falei assim, não tem chance de eu olhar para outra pessoa e querer isso que eu quero com ela. Dia 24 de julho de 2000, a gente ficou noivo. 2 de junho, no ano seguinte, 2001, a gente se casou. Ah, por que vocês não casaram antes? Eu morava em Montes Claros, ela morava aqui, gente. Na verdade, estava numa transição doida, eu não sabia o que ia ser. 2 meses antes, 3 meses antes, não, 2. Eu tinha vindo para Itajubá e falei assim, vou terminar tudo. Louco, misericórdia. Eu falei, eu estava em dúvida, estava em crise. Ainda bem que ela me entendeu. Eu louvo a Deus por isso. E tem momentos que essa unificação, ela precisa ser de alguma maneira sedimentada, fortalecida em coisas que já aconteceram, porque o que já aconteceu tem que nos fazer, de alguma maneira, sempre lembrar o que nos fez chegar até aqui. Peço licença, eu não gosto de ficar falando desse tipo de coisa, mas o que fez a gente chegar até aqui não foi algo perfeito. Nós somos imperfeitos. A Aline, eu amo, ela é incrível, maravilhosa, mas eu reconheço, ela tem defeitos, e muitos. Eu acredito que ao olhar para mim, ela vê muito mais. Muito mais. E a decepção é grande por conta disso.
como esperar a perfeição num relacionamento que duas pessoas são perfeitas? Utopia, é loucura. Se eu esperar a perfeição dela, eu estou jogando um fardo em cima dela que ela nunca vai conseguir suportar. Se você esperar a perfeição do outro, você nunca vai viver feliz. Você vai viver num mundo à parte, um fantástico mundo da sua mente. Porque, infelizmente, o outro não vai ser perfeito aqui. Nosso alvo aqui nunca pode ser a perfeição. Tem que ser o progresso. Vocês não falam amém aqui, não? Fala, não? Fala. Nosso alvo não pode ser a perfeição, tem que ser o progresso. Podemos progredir. 9 de novembro de 2000, fui e me declarei para aquela moça, depois de gostar 1 ano sem falar nada. Gente, eu gostei de todas as meninas da igreja. E eu gostei ela não sabe. Eu gostei todas da nossa idade lá, quase todas, né? Tinha uns que não tinha jeito de gostar, não. Detalhe, isso aqui é muito importante frisar, não é aquele serial kisser, vai gostando, vai ficando com a turma, não tinha nada disso não. Mateus sabe, a gente pertenceu a uma geração, louvado seja Deus. Tem muita coisa que a gente olha e fala assim, misericórdia, cada coisa que a gente fazia lá atrás, tinha as músicas que a gente cantava, os negócios, nunca mais cantamos, mas isso segurou o nosso coração com muito temor diante de Deus, não foi? Bênção, louvado seja Deus por isso. Eu lembro, gostei de todo mundo da nossa idade, todo mundo que era mais velho também, né? O cara é louco, até que eu gostei dela. E aconteceu que gostando, isso acontece às vezes a gente fala para a pessoa, né? Puxa nada. Sabe quando você apaixona? Então eu contigo, você comigo. Estou vendo que a gente tem chance de dar certo. Vamos orar? Essa era a tônica. Aconteceu que eu falei isso com as meninas da minha época lá, e eu orei. E eu entendi, não é não. E quando eu fui falar isso, ela fica brava comigo. E aí o que aconteceu? Nunca mais foi igual a amizade. Falei, eu não quero perder a amizade com a Aline. Caê, irmão dela, amigão meu. O cara talvez era o meu melhor amigo na igreja. Gostei 1 ano sem falar para ninguém. Então, de 99 até 2000, 9 de novembro de 2000, falei. Demorei umas 3 horas para falar o que eu estava sentindo. Falei. Ela no final falou, eu também. 23 de março de 2001, a gente começou a namorar. Por que vocês demoraram isso? Sabia, eu ir para o seminário, passar maior tempo fora de Itajubá do que aqui. Vamos orar? Vamos fazer aquilo que vai agradar a Deus? Vamos! Imperfeitos, de alguma maneira, buscando um progresso em Deus. Começamos. Falei assim, eu vou passar maior tempo fora de Itajubá, vamos fazer um negócio doido aqui, nenhum dos nossos amigos faz isso aqui, um ou outro faz isso aí. Falei, que tal se a gente realmente usar o namoro para aquilo que serve o namoro? O que serve o namoro? Para se conhecer, não é não? Não é para se conhecer? Mas como que a gente sabe que a pessoa está namorando? Quando chega aqui na igreja, como é que a gente sabe? Mãozinha dada, peito estufado, rapaz, né? Sorrisão até a orelha aqui, ó. Essa eu tenho orgulho de dar uma voltinha de mão dada na praça. Não é? Abraço e... Não acontece? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer, vamos usar o namoro para se conhecer. Vamos usar esse tempo para tá junto. Vamos sem dar mão, sem abraçar, sem dar beijo. Eu falei, ela vai agora me dar um chute, mas vai ser ela ou não é? Ela falou, gostei da ideia. Eu falei, ela é doida. Ela contou para os nossos amigos, todo mundo tirou sarro da gente, todo mundo riu da cara dela. A gente não colocou como propósito levar isso até o altar, não. Dia 15 de setembro de 2001 foi o nosso primeiro beijo. 6 meses depois. Foi horrível, gente. Coisas que não sabiam para onde ia. Horrível. Não quero esquecer desse negócio. Ainda teve momentos que a gente não deu certo. E quando eu vim aqui para terminar com ela, o que aconteceu? Essa busca. Fácil seria, eu estou enxergando um prisma da minha vida, você está enxergando outro, você está querendo uma vida profissional. Eu não sei se eu vou ser pastor, não sei se eu vou para o campo missionário. Eu estou dividido. Ela falou, por que você não termina? Eu falei, paciência. Tem paciência comigo, por favor. Se a gente demorou tanto para chegar aqui, até aqui, tenha paciência. E eu queria sugerir, queridos, por favor, tenham paciência um com o outro. Vejam o que os fez chegar até aqui. E eu não estou dizendo apenas em relação ao matrimônio, em relação ao relacionamento. Veja o que Deus fez na sua vida até aqui. Tenha paciência com o outro. Segura as pontas aí. Não estoure no momento que você tiver todas as justificativas para isso. Não estoure. Porque em alguns momentos a gente vai ter todas as justificativas plausíveis para fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Jonas tinha motivos humanos suficientes para desobedecer a Deus. Exatamente isso, motivos humanos.
como profeta, se Nínive, capital da Síria, se a Síria entrasse na nação de Israel, matava o profeta, a família do profeta, matava o rei, toda a família do rei, destruía o templo, colocava tudo no chão, viraria cinzas. Jonas era profeta, Jonas era filho de profeta, filho de Amitai. Se a nação da Síria, que durante a infância de Jonas, adolescência e juventude, tentou invadir 19 vezes a nação de Israel, se entrasse lá, morreria Jonas, seu pai, sua mãe, todo mundo. Ele tinha ou não tinha motivos humanos para não ir lá a Nínive, pregar para que aquela cidade se arrependesse? Capital da Síria. Se ele fizesse isso, ele salvava o profeta e a família, que no caso era dele, salvava o rei e a família, salvava o templo, centro da adoração, centro do governo político, centro da palavra de Deus. Ó, motivo humano bom? Acho que até eu desobedeceria. E você também. Vamos para Tarsis. Deus não quer isso não, gente. Deus não quer que nós usemos nossos motivos humanos suficientes para fazer aquilo que lhe desagrada e lhe desobedece. Deus nos chama a viver uma vida de pureza. E essa pureza tem a ver com a parte sexual em ações e intenções. A função do casamento também poderia entrar aqui como procriação. Os filhos vão ser um resultado natural, biológico, de qualquer relacionamento matrimonial. Mas é importante dizer, filhos, resultado natural, biológico, porém não necessário para legitimar uma relação matrimonial. Por que eu estou falando isso? O casamento é válido, mesmo que não haja filhos. O casamento é chancelado, é abençoado, é realmente um lugar de ser um motivo de adoração a Deus. O casamento não vai perder o seu valor, não vai perder o seu caráter, embora perca, nesse caso aqui, um resultado biológico, mas não perde seu valor pela ausência de filhos. É uma função do casamento? Procriação? Claro que é. Quando a gente nasce, a gente não escolhe onde a gente nasce, a gente não sabe quem são nossos pais, a gente vai conhecendo, não é? Quando a criança nasce, quando o bebê nasce, os filhos vão precisar dessa união, da segurança fornecida, nesse caso, pelo matrimônio. E um matrimônio feliz, um matrimônio abençoado, um matrimônio que busca pureza, obviamente, vai ser algo muito mais acolhedor, muito mais enfático para a vida de uma criança. Vocês já viram aqui a Aline, gente? A Aline, que benção. É a Aline, é abençoada já. O que é isso? Eu poderia falar algumas outras coisas, mas vou adiante. Por quê? O casamento ele é uma prevenção em relação à imoralidade. Quero voltar àquele assunto. O sexo praticado dentro do casamento monogâmico é uma maneira de satisfazer aquilo que seria concupiscência, aquilo que levaria à promiscuidade fora do casamento. Quando mantemos uma relação saudável, mesmo que seja de manutenção, a gente faz com que o nosso cônjuge, de alguma maneira, seja privado ou seja fortalecido a manter o cuidado de não querer desejar algo que está fora do casamento. Para isso, irmãos, eu quero falar sobre um princípio que nunca sai de vista, que é a gratidão. A gratidão tira os nossos olhares daquilo que a gente não tem. Eu sempre falo isso. Gratidão tira os olhares daquilo que a gente não tem. O que isso significa? Quando nós somos gratos, nós não olharemos para aquilo que não temos. Quando nós somos gratos, nós não vamos ficar procurando naquilo que não é nosso e em quem não está conosco, aquilo que poderia nos satisfazer. Se eu sou grato pela aliança que um dia eu fiz com alguém, eu não vou olhar para outras pessoas, mas vamos falar sério? Vou colocar uma situação prática aqui. Saído para algum lugar. Gente, hoje foi loucura. Nossa escola bíblica dominical começa às 9 horas. 9 horas. Que horas que a gente acordou? A gente perdeu uma hora hoje, gente. Era 8h58. 8h58. Mariana tinha acordado antes da gente, nossa filha mais velha. Ela estava sentada na porta do quarto, chorando. A gente não vai chegar a tempo. Eu falei, por que você não chamou a gente? Meu relógio estava... Todo dia a gente acorda às 6h30. Todos os dias. Sábado é o único dia que dá para não acordar às 6h30. De vez em quando, sozinho, a gente acorda, né? Hoje não. Voou. Agora, quando acontece isso, que a gente está atrasado em casa, o que acontece? Eu mandei uma mensagem na hora, Mateus. Começa aí, começa que a gente vai chegar depois. Everton, te amo. Virou aqui chofer na igreja. Vocês sabem, eu não sabia que aqui tem esse serviço, gente. Agora tem.
Que é isso? Eu vou instaurar isso lá na terceira. Mas quando a gente está atrasado, o que acontece? Quando alguém fica pronto muito antes do outro, o que esse outro, que às vezes, não é em todo caso, mas às vezes é o marido, o que esse outro fica fazendo? Sinais são evidentes. Pezinho que não para, a perna que fica assim, ó. Vamos, tá na hora, a gente vai chegar atrasado. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos depois, nada. De repente, 40 minutos depois, que era aquilo que a pessoa queria, o que acontece? Sai. Vamos colocar o caso do marido esperar a mulher. Agora, só um detalhe. O que tem de mulher esperando o marido também não é pra gente... Eu fiquei sabendo, não é o caso aqui não. Eu fiquei sabendo que tem marido que demora um tempão para fazer topete. Aqui também não. Não. Tá caprichado. Facilidades da vida. Melhor. Agora, imagine a cena. A mulher demora 20 minutos. Por que ela está demorando? Porque talvez já cuidou de muitas outras coisas. No nosso caso lá em casa, já arrumou a Mariana, já arrumou a Alice e tal, a Aline. Mas não tem como. Vamos. E às vezes está atrasado. Sai uma pessoa deslumbrante. Do alto a baixo. Perfumada, maquiada, cabelo. Já tinha passado no salão, saiu funilaria, pintura. Saiu tanque cheio. Bênção demais. Agora, não recebe um elogio do cônjuge. Não recebe um elogio. Nossa, tá bonita. Nossa, valeu a pena esperar. Desculpa. Imagine os impactos emocionais e como funciona a nossa estrutura emocional. Ela é complicadíssima. Um assunto para outro dia também, mas a pessoa não recebe um elogio, um estímulo, sai todo mundo bicudo, aquela cara de maracujá velho, todo mundo assim, chateado, bravo, ele bravo com ela brava com ele porque ele não soube esperar, não valorizou nada daquilo. Os dois chegam no lugar, todo mundo elogia a moça. Todo mundo elogia a mulher. Nossa, seu cabelo está bonito. Nossa, você está bonito. Nossa, que roupa legal. Nossa, você está mais magra. Nossa, olha que perfume gostoso. Só que no meio disso aí, um cara também elogia. Talvez não elogie com palavras, mas o olhar dele, ela percebe. O impacto disso na relação do casal é terrível, gente. Porque quem deveria elogiar, às vezes não elogiou. E o que acontece? O que acontece? Aquela carência ali dentro foi aumentando. E ao perceber o olhar de outros, estou falando em algum lugar, pode ser numa academia. O Everton poderia dizer isso de uma maneira muito mais categórica aqui para a gente. Tem muitos olhares assim em academia, Everton. Cobiçosos, isso é o 10º mandamento, né? Cobiça é outra coisa. Não, faz parte disso também. Então uma coisa ligada à outra. E de repente a pessoa que estava carente, não ouvindo nenhum tipo de elogio, começa a perceber que outras pessoas elogiam, outras pessoas valorizam. O que isso acontece quando chega em casa? Ela tem vontade de pegar e dizer, te amo, meu amor. Ela tem vontade de dizer, estou aqui para você. Ela tem vontade de dizer, que coisa boa. Vamos manter o nosso casamento às 1000 maravilhas. Ela tem vontade disso? Aí chega a noite, à tarde, não sei, lá de manhã, não sei como é que é a vida do casal. O cara vira para ela todo, e aí? E quer que ela responda isso de uma maneira positiva, empolgada, como ele está. Homem, a gente sabe, demora 2 segundos para o negócio. Queremos. Não é aqui também, é assim, né, gente? É natural, biológico isso aí. Louvado seja Deus. Agora, nós somos diferentes. O casamento serve para uma prevenção da imoralidade. Cremos nisso, queridos? Cremos? O casamento tem que ser a glorificação do nome do nosso Deus. É para a glorificação do nome do nosso Deus. A família cristã não existe para o seu próprio proveito, irmãos. A família cristã existe para trazer honra e glória ao nome do nosso Deus. Qual o fim supremo de todo homem? Qual? Catecismo maior, catecismo breve, fala sobre isso. Glorificar a Deus e gozá-lo, e se alegrar em Deus em todos os momentos. E assim a família também. O propósito maior da família é glorificar a Deus e se alegrar em Deus. O cristão, a família cristã, nesse caso, vai dar graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. Tudo é muita coisa, não é não? Todas as circunstâncias piorou, mais ainda, não é não? Tudo, todas, significa sinônimo, é redundante o negócio aqui. Mas, em todas as circunstâncias, exaltar o nome do Senhor. Faz tudo em nome de Jesus. Não vive mais para si mesmo. Todos esses tipos de princípios vão, de alguma maneira, só regando aquilo que deve ser o casamento. A família deve ser
para glorificar o nome daquele que morreu, mas ressuscitou. Irmãos, o casamento é um estado propício para a gente glorificar a Deus com o nosso corpo. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 6 capítulo, versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Assim, então, seja unificação, procriação, recreação. Existe recreação no casamento? Existe, irmãos, é bênção também. Existe. Sexo não é só para procriação, sexo não é só para obrigação, não. Sexo é divertimento. Você casado aí, ó, divirta-se, aleluia! Vamos para o playground hoje celebrar, vamos celebrar. Glória! Ou não, gente? Para de olhar com... Tem gente que vai para a vida sexual, vai se encontrar com outro que já é emburrado, chateado, às vezes é por um monte de outros motivos. E a gente precisa entender que a complexidade das nossas relações é muito grande, mas, por favor, não seja essa pessoa que vai olhar para o seu cônjuge num momento tão íntimo como esse, com aquela cara emburrada, com aquela cara que parece que você, infelizmente, está em todos os lugares do mundo que você, naquele momento, você está no único lugar do mundo que você não gostaria de estar. E ó, às vezes esse lugar é pelado do lado do cônjuge. Para, gente. Para. É recreação também, não é? Sim ou não, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Poderia, e tem aqui, se vocês quiserem, posso passar tudo isso aqui para vocês, em relação a esse tipo de responsabilidade, esse tipo de benefício, esse tipo de coisa que, tudo, biblicamente falando, a gente pode encontrar um respaldo. Tudo, absolutamente tudo. Se você pega o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como está escrito em alguma Bíblia, se você quiser, abra lá, por favor. Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Eu gosto desse nome, Cântico dos Cânticos. Prefiro, inclusive. É como se de todos os cânticos que existissem, esse fosse o Cântico dos Cânticos. É do marido para a mulher, da mulher para o marido. Você vai ver que tem esposa falando, tem um coro, é uma teatralidade que existe aqui nesse livro. É uma literatura poética, precisa ser entendida dessa forma. Muita gente só relaciona isso àquilo que seria o relacionamento de Deus com sua igreja, mas o livro fala a respeito da relação do homem com a mulher, livro inspirado por Deus, palavra do Senhor. E o livro já começa com a palavra da esposa: beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor ter um amor que o vinho. Mulheres, qual foi a última vez que você falou isso para o seu marido? Beija com os beijos da sua boca, melhor seu amor que o vinho. Talvez não falou desse jeito tosco, como eu fiz aqui. Louvado seja Deus também, né? Olha que ela fala, suave é o aroma dos teus ungüentos. Isso aqui fala a respeito de um marido que é perfumado, um marido que se cuida, um marido que é cheirosinho. Você que não gosta de tomar banho, misericórdia, irmãos. Misericórdia, ainda mais em época de Covid. Ah, se lavar, rapaz. O cara chega da rua e não quer trocar de roupa. Tem um sebo na testa dele, no pescoço. Ah, nojo. Um CC que não para. Chulé, então para com isso. O cara usa cueca 3 dias. Para, gente. Aqui é um princípio. Um encontro de casais. Vamos fazer. Terceiro Redentor. Vamos junto. Fechou. Isso aqui é coisa para encontro de casais. Mas isso aqui fala a respeito desse cuidado, sobre pureza. Fala a respeito de manter o matrimônio. Vamos adiante. Olha aqui o que o esposo diz, capítulo 2, olha. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado. A esposa falando entre o meu marido, né? Entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento. Seu fruto é doce ao meu paladar. Irmãos, muita gente acharia que isso aqui é apenas uma linguagem poética. A esposa está falando para o esposo que dentre todas as árvores do bosque, dentre todos os homens da terra, ele é entre os homens. Tem a macieira entre as árvores do bosque. Esse cara é entre todos os homens. Desejo muito a sua sombra. Eu poderia pegar todas as implicações, mas talvez escandalizaria algumas pessoas e talvez o momento não seja para isso. Mas o que ela fala que debaixo dela me assento, seu fruto é doce ao meu paladar, tem tudo a ver com a coisa sexual, com algo sexual, com beijo, com abraço, com toque físico. Irmãos, isso não é do diabo, não. Louvado seja Deus. Isso é coisa de Deus para as nossas vidas. E olha o detalhe, olha o 4º capítulo, olha o que o marido fala, o esposo fala para a esposa, versículo 7, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito.
será que essa mulher realmente perfeita existe? Será? Será? Tem o Instagram dela aí? Não existe. Detalhe aqui, será que ele está sendo cego em relação aos defeitos? Não. Só que o amor, ele vai muito além de simplesmente destacar os defeitos. O amor valoriza a qualidade. E talvez essa linguagem poética, ela precisa ser muito mais aplicada no nosso contexto que qualquer outra coisa. Tem gente que espera melhorar o seu casamento por conta das críticas. Já viu isso acontecer em algum lugar? Tem gente que acha que por causa das críticas o casamento vai melhorar e não melhora. Há um ditado oriental que diz: é possível pegar mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. De certa maneira, o que isso ensina é muito mais provável salvar o nosso casamento, abençoar a nossa relação com um elogio sincero e bem feito do que com uma tonelada de críticas. Tem gente que acha que com as críticas vai melhorar o cônjuge. Você não se arruma nunca, você não se cuida, você só me despreza, você era de um jeito e já está de outro, você mudou comigo, você... Não há gente que melhore com tanta crítica. Quem ama, declara que ama. Vocês não falam amém, não? Quem ama, declara que ama. Declare que você ama. Seja através de palavras, seja através de presentes, seja através da sua presença, seja através da área sexual. Declare que você ama. Se seu marido ou se sua esposa, de alguma maneira, se sente mais amado através de um toque, toque todas as formas que você puder. Ame, proteja seu casamento, proteja a sua relação. O inimigo está furioso, está ao nosso redor e vai tentar de todas as maneiras acabar com nossos casamentos. Todos os lugares que você for, vai ter algum estigma, alguma coisa que Satanás vai tentar provocar na sua relação para acabar contigo, para acabar com você, para acabar com sua esposa, para acabar com a sua família. Ideologicamente, vão fazer de tudo para que você e eu sejamos contrários à ideia de que é possível manter uma relação estável. Em nome de Jesus, faça tudo o que você puder para manter a sua relação saudável e para proteger quem caminha contigo. E essa é uma função da mulher também para fazer com o homem. Proteja o seu marido, porque está cheio, desculpa o linguagem, vou até tirar aqui está cheio de piriguete por aí, que parece que ainda é muito mais voluptuosa quando vê um negócio brilhando no dedo do homem. Proteja seu marido. Marido, cuida da sua mulher, proteja sua mulher, valorize sua mulher. Para de buscar fora da sua casa aquilo que já tem dentro de... mas minha esposa é diferente, talvez você mudou também. Na época do namoro você era um gentleman, um príncipe, se tornou um ogro. Pastor, não foi assim comigo não. Eu tenho feito de tudo. Casamento não é apenas o proporcionar coisas, irmãos. Tem muita gente que tem sido bem sucedido em proporcionar coisas. Casamento é proporcionar afeto, sentimento, carinho. Cremos nisso? Proteja seu casamento, proteja-se de tudo aquilo que é impuro. Você, talvez, não imagine como traz estrago ficar horas e horas no seu celular. Eu queria ter um aplicativo que calculasse a distância que é percorrida pelos dedos quando faz isso aqui, ó. Eu acho que é ganhar dinheiro, pelo menos, viu? Quantos quilômetros, às vezes, por semana, você não percorre com o seu dedinho aqui, ó? Já percebeu que tem horas que você entra em estado catatônico, assim, você vai lá assim, ó. Você não sabe nem o que está passando mais. Misericórdia. Tem muitas fotos que são curtidas. Irmãos, isso traz danos trágicos à relação do casal. Tem muito marido curtindo foto de todo tipo de modelo de biquíni e tudo mais aí. Tudo às vezes que é sensualizado, todo aquele tipo de coisa está sendo curtido. E tem esposa também curtindo esse tipo de coisa. Caminhamos há alguns anos já a passos largos para uma sociedade que aceita de uma maneira quase forçada a ideia da bissexualidade. Maridos, protejam seus relacionamentos, protejam seu matrimônio, porque as mulheres também estão de olho, talvez, na sua esposa. Mulheres, protejam seu marido, porque às vezes não são só as mulheres que estão de olho nele. Tem homem também, talvez o homem vai fazer, para, rapaz, fala assim não, senhor. Sou homofóbico não, sou alérgico.
Cuidado, protejam-se. Quando a gente olha para essa questão, irmãos, em nome de Jesus, se você é homem, se você é mulher e anda curtindo, vendo coisas que não deveria ser visto no seu celular, na sua televisão, para com isso. É inadmissível que na sua casa, se você trabalha, você é alguém honesto, você é alguém que faz tudo, ok, ótimo, mas se você tem uma série de canais de televisão lá, onde você tem a oportunidade de abrir a porta da sua casa para uma quantidade de canais pervertidos, como são aqueles mais 18, você não está honrando o compromisso que você fez com Deus em primeiro lugar. Quanto mais o seu matrimônio. Mas às vezes é uma olhadinha. Pastor, o grupo do WhatsApp que eu estou aqui é complicado. Eu nem carrego determinados vídeos em qualquer lugar. Quando eu estou sozinho que eu abro às vezes o áudio, abro aquelas coisas. Cuidado, sai disso aí. Sai disso aí. Porque o estrago que isso causa na gente é transbordado, é reverberado em quem tem filhos, na vida deles. Detalhe, a gratidão tira os olhos daquilo que não temos, para que a gente valorize quem temos e o que conquistamos. Nunca um adultério começou, nunca, de uma hora para outra. Nenhum incêndio começa em uma faísca, irmãos. Nenhum. As pequenas coisas hoje são transformadas em coisas gigantescas amanhã. Uma onda destruidora é causada por um pequeno abalo. Pequeno. Às vezes por grandes também. Mas cuidado, porque um olhar com uma intenção impura já te faz pecador. Eu nem entrei nessa parte aqui ainda. E não sei se vou chegar. A grande questão e que importa aqui é valorize quem você tem. Se essa aqui é a Aline, minha esposa, talvez não esteja vivendo da forma como eu quero, e de repente eu saio de casa, tal pessoa fala assim, poxa pastor, eu gosto tanto de ouvir suas palavras. Que bênção, maravilha. E de repente olha, fala, nossa, seu perfume é gostoso. Eu saio e falo, misericórdia. Você sentiu que eu estou com perfume, Aline? Ela, você passou? Se isso acontece, às vezes é o primeiro passo para que eu deixe de valorizar quem ela é e passe a valorizar aquilo lá. Às vezes a pessoa sai de casa, é elogiada por um, ele começa a olhar e fala assim, poxa, está com um corpo diferente do meu marido, né? Quando ele casou, era de um jeito, hoje está um negócio diferente. Aí de repente aquele outro lugar elogia, de repente o outro dá um presente. E começa a perceber o que não tem e se esquece de quem está do lado. Em nome de Jesus, valorize quem você tem. Valorize quem está contigo, em nome de Jesus. Poderia falar aqui sobre a opção celibatária. Irmãos, isso aí é o celibato, né? Não fala a respeito de perfeição moral. A Bíblia dá todas as dicas para que isso também possa acontecer. Paulo foi alguém que viveu o celibato. Mas seria uma coisa, eu queria só destacar isso, seria um desastre, seria trágico, se as pessoas que querem crer em Deus, de alguma maneira caíssem naquela armadilha, que um certo filósofo chamado Fichte chegou a afirmar, quem é solteiro não é uma pessoa plena. E tem gente dentro da igreja que acha isso, que quem é solteiro não é pessoa plena. Irmãos, isso não é verdade. Louvado seja Deus por isso também, não é? Quem é solteiro pode ser plenamente vivo, bem, cristão, íntegro diante de Deus. Cremos nisso? Cremos? E olhando para essa questão ainda positiva, eu queria que a gente só mencionasse a respeito dessa viuvez, porque quando a gente vê esse termo viúvo ou viúva, isso foi derivado de um substantivo latino, vidua, ou do verbo dividere, dividido. Ou seja, significa que a pessoa foi realmente dividida, separada do seu cônjuge pela morte. Detalhe importante, quase metade dos relacionamentos hoje, falei isso num casamento que o Éder estava lá com a Mariane, quase metade dos relacionamentos, dos casamentos hoje, não terminam em divórcio. Sabiam disso? Talvez pelo lado positivo a gente se assuste, né? Pelo lado negativo, quase metade termina em divórcio? Mas quase metade não termina em divórcio. Bênção, não é? Vocês falam, é bênção. Espero que você não melhore. Pelo que parece, isso vai piorar. Eu não estou sendo profeta do caos, não. Só pela perspectiva antropológica da coisa. Mas, perceber que quase 50% dos casamentos não terminam em divórcio, implica em dizer que é bem provável que você e eu
iremos até o último dia da vida com a pessoa que resolvemos nos casar. Implica dizer que a determinação em amar essa pessoa vale a dor de vê-la partir. Vale a dor de soltar as mãos dessa pessoa um dia para dizer, Senhor, tome-a nas suas mãos. Esse é o ideal de Deus para a vida do casamento. Esse é o ideal de Deus para você e para mim. A determinação, a vontade de se dedicar ao outro, vale a dor de ver essa pessoa bruscamente ser tirada da sua vida. O ideal que a gente às vezes quer é que o outro vá na nossa frente. Não, eu amo você ali. Eu não quero que você fique viúva. O cara fala isso, quer que ela morra antes, misericórdia. Não, pastor, eu nunca quis me divorciar, mas já quis me matar. Outro assunto. Mas isso é importante a gente enfatizar porque se esse é o ideal de Deus, que muitas vezes a gente acompanha até a morte, é bom a gente frisar essa história de viver para sempre com uma pessoa. Eu sempre tive uma dificuldade com a terminologia. Por favor, não é com a ideia, mas com a terminologia do casados para sempre. Ninguém é casado para sempre, é casado até que a morte o separe. Na eternidade não há casamento, ninguém se casa nem se dá em casamento, é até que a morte o separe. Até brinquei uma vez na igreja, vamos fazer um outro curso aqui chamado Até que a morte o separe? Não, pastor, vamos mudar. Não. É verdade, vamos mudar. Até que a morte separe. Acabou. É um rompimento. É uma dor que é causada. A morte separa um casal de uma forma violenta, irmãos. Machuca, dói. E muitas vezes, por conta das carências, por causa dessas dores, essa pureza sexual não é mais enfatizada. Esses dias eu precisei aconselhar um viúvo que está vivendo uma vida mais impura e mais solta do que algumas pessoas que a gente conhece, que estão aí na flor da idade, com os hormônios assim. Ele achou que poderia descambar e poderia, de alguma maneira, curar aquilo que a dor daquela ruptura forte através da morte foi causada. Não, irmãos, uma viuvez bem assumida diante de Deus é glória para o Senhor. Paulo até incentiva, 1 Coríntios 7:39, quem se casa de novo, case-se somente no Senhor. Eu nem falei da parte negativa, mas não vou falar não, eu vou poupá-los de horário aqui. Queria que apenas a gente guardasse alguns princípios. Pode colocar, por favor? A parte negativa eu quero apenas mencionar: masturbação, fornicação, prostituição e o adultério propriamente dito, como outras questões. Quais seriam essas questões? Só para que os irmãos entendam e vejam como é muito mais amplo do que simplesmente trair a aliança que foi feita com a pessoa que eu resolvi me casar. Tem muita gente que tem sido escravo da masturbação. Eu não estou falando de adolescentes que estão ali conhecendo o seu corpo e que estão ali doidos para pegar e viver aquela vida e sentir aquele negócio de doido. Não. É gente que dentro do casamento não consegue se desfazer desse mau hábito. É mau hábito, significa que a cabeça está mal. Precisa organizar a coisa. Fornicação. Pessoas, eu já é raro encontrar alguém falando a respeito do valor da virgindade dentro da igreja. É raro. E é raro alguém defender a virgindade nos círculos de amizade dentro das faculdades. Louvado seja Deus por quem tem feito isso. Louvado seja Deus por quem tem se segurado. Prostituição. As pessoas falam muito a respeito do tráfico de drogas, que tem alguns rapazes, alguns garotos que estão perdendo sua vida para manter vício de gente que tem uma condição muito melhor, financeiramente falando, do que eles. Mas, se o tráfico de droga tem roubado a juventude de alguns adolescentes, algumas crianças, alguns jovens, por quê? Porque eles falam assim, eu não tenho chance de ter aquilo que o cara tem. Eu não tenho chance de ter um tênis legal, um relógio bacana, um celular da hora. O tráfico me proporciona um dinheiro mais fácil, mais rápido. O que ele faz? É aviãozinho, fica avisando o traficante que a polícia está chegando, vai, entrega um pacote de maconha, entrega um binho lá de cocaína, ele vai, começa a fazer, dá os corre dele, para ter um dinheiro fácil. Isso é um certo tipo de prostituição, mas a prostituição estritamente dita, de vender o seu corpo em troca de dinheiro, isso tem sido muito mais comum do que a gente imagina, irmãos. Tem moças que querem manter um padrão de vida excelente,
querem ter dinheiro para comprar determinadas coisas e percebem que os bicos que elas fazem, às vezes fazendo escova no cabelo de uma, às vezes fazendo a unha, fazendo sobrancelha, às vezes trabalhando num lugar meio período ou um período inteiro, às vezes a conta não fecha, elas querem ter mais dinheiro, o que elas fazem? Elas têm se submetido à prostituição. Saem com professores, saem com pessoas que são referências, saem com até pessoas que são amigas da família em troca de dinheiro. Eu estou assustado com o número de casos que eu tenho tido contato com isso, irmãos. Eu estou assustado. E aqui em Itajubá não é pouco, não. É triste. É prostituição. É muita coisa para um mandamento só, não é? Antigamente o pessoal usava o termo mancebia. Já ouviu esse termo? Mancebia? Lógico, ninguém aqui é antigo, todo mundo é jovem, aleluia, glória a Deus. Vocês são assim. É a ideia da pessoa simplesmente se juntar com o outro para se casar, para viver junto, não se casar. Hoje isso tem um nome de união estável, não é? As pessoas se juntam, vivem, fazem um test drive, se der certo, elas querem assumir depois isso. Isso é pecado diante de Deus, irmãos. Isso é considerado fornicação. Mas, pior do que isso pode ser simplesmente uma acomodação e uma falta de responsabilidade de assumir o compromisso com alguém. Se o cara tem coragem de tirar a moça da casa dela, ou de sair do contexto que ele vivia para viver com essa moça, mas não tem coragem de assumi-la publicamente, de dar o seu nome, e de ali, diante da lei, se responsabilizar por ela, por mais que a lei hoje seja abrangente e proteja casos assim, tem advogado ali, né? Tem todos os direitos, às vezes até de uma pessoa que já vive junto, que é casada. Se a pessoa não tem coragem de assumir uma outra, ela não deveria jamais, nem sequer falar que tem um relacionamento. E vamos falar sério, gente? É pouca gente que não tem coragem de assumir o relacionamento? É vergonhoso, mas isso tem acontecido até de uma forma crescente na igreja. Poligamia é uma outra dessas versões negativas. Poligamia. A pessoa simplesmente pegar e se abrir para inúmeros relacionamentos sem querer ter algo que possa ser consistente diante de Deus. Ela assume famílias em diversos lugares. Recentemente, um jogador de futebol, falando a respeito da vida dele na época de atleta, um ex-jogador no caso, né? Ele falou, a gente de vez em quando viajava para alguns lugares e percebia que tinham jogadores que tinham famílias em mais de um lugar. Família que era sustentada, bancada por ele. Tinha uma que era em Paris, tinha outra que era em Barcelona, tinha outra que era no Rio de Janeiro, tinha outra que era em São Paulo, tinha outra que era em Salvador. E isso, quando a pessoa conta isso, os outros ali dão risada. que isso? Ele é demais. Mas isso é abominação aos olhos de Deus, irmãos. Isso não protege o relacionamento, isso não protege a vida. Está dando para entender, irmãos? Eu peço perdão a vocês, porque isso deveria ter uma seriedade muito maior. Isso, todo esse tipo de impureza, pode levar a algo que destrói o casamento, que é o divórcio. O divórcio é pecado. O divórcio é pecado. Ah, pastor, mas aquele caso que a pessoa é traída, aquele caso que a pessoa é abandonada, ele não deixa de ser pecado. Louvado seja Deus, porque não é um pecado imperdoável. Louvado seja Deus, porque a prostituição, a fornicação, a impureza não são pecados imperdoáveis. Louvado seja Deus. Deus pode perdoar um adúltero. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher em Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 8. Uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, que tinha tudo para ser morta naquele momento, as pedras já estavam nas mãos daqueles homens, o que aconteceria com Jesus era irrelevante diante daquilo que ela estava sentindo. Para ela, para o coração dela, ela não estava nem aí com o que ia acontecer com Jesus, ela já estava condenada ao olhar de todo mundo, no olhar de todo mundo, ela seria morta. E Jesus fala, aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali, de certa maneira, era o único sem pecado. Fala, bota a mão no peito de todo mundo e fala assim, eu sou o único que tem direito de atirar uma pedra aqui. Se Jesus fosse para o chão, pegasse uma pedra e atirasse, não estaria errado diante da lei. Especialmente diante do que falou. Mas de certa maneira, com a atitude de Jesus, vendo os mais velhos aos mais novos, soltando suas pedras, e Jesus virando para aquela mulher e falando assim, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu tampouco te condeno. Vá e
não peques mais. O que Jesus quis dizer foi: eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te dar uma nova chance. Ainda que uma pessoa adultere, ainda que uma pessoa seja impura, ainda que uma pessoa viva uma vida que desagrada a Deus, ainda há chance para essa pessoa, e se essa pessoa é você, em nome de Jesus, mergulhe na redenção que existe em Cristo. Se essa pessoa é em você, em nome de Jesus, beba dessa fonte, viva na graça, mas não use a graça como alguma coisa que pode te levar a pecar mais, não! Viva na graça, desfrute da graça e seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que busque amar, que busque honrar a Deus, que busque honrar o seu cônjuge, e se não tiver cônjuge, busque honrar aquele que está perto de você, mas acima de tudo, busque glorificar o nome de Deus, porque sem Ele a gente não pode fazer nada, sem Ele a gente não consegue viver. Tudo isso tem que nos apontar para uma direção. Queria pedir, abram suas Bíblias, queridos irmãos. 1 Tessalonicenses, no seu 4º capítulo. 1 Tessalonicenses, no seu 4º capítulo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Poderíamos ler do 1 ao 12, mas eu lerei só os primeiros versículos aqui, do 1 ao 8. Finalmente, irmãos, não vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. O quê? Vamos ler juntos? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. O texto é riquíssimo, irmãos, e aqui o tema é santidade, a santificação. Primeiro versículo ele fala aqui, porque deveis viver e agradar a Deus. Coloca um propósito para a nossa vida, viver para agradar a Deus. Eu quero viver para agradar a Deus. Você quer? Seja alguém que agrada a Deus na sua vida sexual, na sua vida física, nos seus relacionamentos, seja alguém que glorifica a Deus. Pastor, não sou casado, pastor, sou solteiro, pastor, sou viúvo, pastor, sou divorciado. Seja alguém que honra a Deus com seus olhos, seja Deus que honra alguém com suas intenções, seja Deus que honra alguém com aquilo que você dá espaço ou não para ser pensado. A vida cristã, amados irmãos, é para ser vivida para a glória de Deus. É que ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Ele coloca a palavra progredindo e lá no terceiro versículo fala, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação e o progredindo estão juntos aí, são duas palavras que estão numa junção. Por quê? Santificação é um progresso. É você não buscar a perfeição, é buscar o progresso. Louvado seja Deus por isso. Se a gente pode ambicionar, desejar alguma coisa para a nossa vida, tem como passar, por favor? Andemos em santidade, irmãos. Andemos em santidade. Se o clima moral de hoje é horrível, o clima moral na época que foi escrita essa epístola era horrível também. Roma, com o seu império, tinha produzido uma situação degradante em relação à pureza. A imoralidade era uma coisa comum naqueles dias. E infelizmente, a gente vê que não era só uma coisa entre os magistrados, entre os grandes, entre os poderosos. As pessoas mais simples também. Dos 15 imperadores, irmãos, que existiram, 14 eram homossexuais. Estou dizendo dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. A luxúria estava presente no Império Romano, irmãos. Quando Paulo fala isso aqui aos Tessalonicenses, obviamente, ele sabia o que queria dizer. Um pensador daquela época, Sêneca, certa vez disse, ele disse que as mulheres casavam-se para divorciar e se divorciavam para casar. Pesado isso, hein? Parece com os dias de hoje. Parece atual isso? Irmãos, se naquela sociedade o povo infelizmente estava vivendo assim, nós como cristãos temos que viver para agradar a Deus. Porque na nossa sociedade não está tão diferente assim não. Viva para agradar a Deus. Grave isso no seu coração. Viva para agradar a Deus. Quer vencer o adultério? Viva para agradar a Deus.
Uma segunda coisa, obviamente, a gente tem que entender, agradar a Deus é muito mais do que só querer obedecê-lo. Pode passar, por favor, querido? Andemos em quê? Em harmonia. O que isso significa, irmãos? Essa ideia de santidade é algo comum para o cristão, é algo natural para o cristão, tem que ser. E esse amor a Deus deve ser algo santo, deve ser algo vivo, deve ser algo motivado. Enquanto a gente está vivendo em comunidade, a gente tem que motivar, a gente tem que incentivar os outros. Está faltando alguém, a gente sente falta, dá uma ligadinha. Sentindo sua falta aqui? Quer me matar de saudade? Vem aqui, vamos logo, volta logo. Esse andar em harmonia não está falando a respeito só do corpo de Cristo, não. Eu falo isso em relação aos casais também. Andemos em harmonia. Está perto do seu cônjuge? Tá? Aperta aí a mão aí. Aperta a coxa aí, dá um cheiro. Andemos em harmonia. Andemos em harmonia. Quem vê pensa que a gente não anda. Não, às vezes nem sempre, né, amor? Não anda, a gente não é casalzinho manteiga de margarina de propaganda, né? Propaganda de margarina. Deus nos ensinou, irmãos, a amar como Cristo amou a igreja. Esse andar em harmonia, muito mais do que qualquer outra coisa, é a gente poder viver uma relação onde, de alguma maneira, o nosso cônjuge vai ser honrado também. Mas antes do nosso cônjuge ser honrado, a nossa relação com Deus precisa ser. Eu, Júnior, te recebo, Aline, como minha legítima esposa. Te prometo amar e ser fiel. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Em sua ausência, ou em sua presença ou em sua ausência. Por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Foi parecido o que você fez? Essas promessas, elas têm que valer. Esse compromisso tem que valer. E ainda que a gente falhe, e não ame, e nem seja fiel, na alegria, às vezes é mais fácil, na tristeza é complicado, na saúde, às vezes é mais fácil, na doença. Quantidade de pessoas com testemunhos que viveram anos ao lado de pessoas que não conseguiam se comunicar porque estavam em estado vegetativo. Isso é viver em harmonia, é, de alguma maneira, gerar segurança no nosso cônjuge, que, ainda que não esteja perto, ainda que não esteja vendo, é possível não confiar no que está com ela, mas confiar em Deus. Se eu amo a Deus mais do que eu amo a Aline, ela pode ter segurança no meu amor, porque antes de querer desagradá-la, eu não vou querer desagradar o Senhor. Por isso, ame a Deus mais do que você ama seu cônjuge. Seu cônjuge vai se sentir seguro. Pastor, demora-se muito para criar e construir confiança. Sim, queridos, eu concordo. Mas é muito rápido para quebrá-la. Concordo também. O adultério faz com que a confiança construída seja quebrada, rompida, desfeita, jogada no lixo. É possível reconstruir? É. Por isso, quem precisa especialmente reconstruir, tem que se dobrar e se desdobrar diante de Deus e mostrar que esse amor a Deus é maior do que qualquer outra coisa. Ame a Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Ande em harmonia. Ande em harmonia. Por último, além dessa harmonia, é andar em honestidade. Seja verdadeiro. Guarde isso no seu coração. Isso você veria nos versículos 11 e 12 daquele texto. A ênfase não é o amor entre irmãos, mas é o testemunho aqui com os de fora. Andemos em honestidade. Os de fora estão olhando nossas vidas. Eles estão querendo saber o que está acontecendo conosco. Se nós declararmos uma coisa e fizermos outra, eles vão ser os primeiros a bater com toda a força e falar: não acredite nisso que eles falam. Eles falam uma coisa e fazem outra. Irmãos, eu estou sendo o primeiro a me colocar nessa linha de frente aqui, ó. Não confiem na pessoa, ainda que sejamos imperfeitos. Confiemos em Deus, mas precisamos dar bom testemunho. É por isso que a gente tem que lutar. Lutar para glorificar Deus, para honrar a pessoa que está conosco e também para ser testemunho para aqueles que estão de fora. Está fazendo sentido isso? É uma história de um senhor já de seu cabelo bem branquinho, rugas esculpidas no rosto. Todo fim de semana ele chegava na melhor floricultura da cidade e pedia o melhor buquê de flores. 12 flores vermelhas, ele pedia. Faça para mim, capriche no arranjo.
Isso, uma semana, duas, três, várias semanas, muito tempo. O dono da floricultura, um dia chegou para ele e falou assim, olha, eu te admiro, viu? Eu te admiro. Muita gente jovem não faz o que você faz. Muita gente apaixonada não faz isso aí, é constância. Eu te admiro. Sua esposa deve ser alguém muito feliz. Ele falou, não, minha esposa não sabe não. Aliança no dedo, o cara olhou e falou assim, não, minha esposa não sabe nem que eu existo. Como assim? Há alguns anos minha esposa foi diagnosticada com Alzheimer. E de um tempo para cá a situação dela piorou. Ela nem sabe quem eu sou. O dono da floricultura falou, mas espera aí, se ela não sabe quem você é, por que você faz isso todas as vezes? Ele falou, alto lá. Ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Um dia eu fiz uma aliança com ela. Você sabe quem está contigo? Ela não gosta disso. Eu vou até ficar aqui embaixo, vem aqui. Vamos orar nesse momento, irmãos? Você sabe quem está contigo, não sabe? Chega a ser falta de educação uma pessoa dessa aqui, não chega? Tira os olhos aí, ô miserável. Vem aqui, vem aqui. Ela está brava comigo, certeza, perdão, você sabe disso aqui. Na igreja presbiteriana não tem pastor, ela fala, graças a Deus. Para falar no microfone seria um negócio de doido. Ore para a pessoa que está contigo. Você não é casado, você é divorciado, é viúvo, é solteiro. Ore por quem você conhece que está casado. Mais do que orar nesse momento, pelo seu coração, ore por essas pessoas. Mas eu queria pedir, mais do que orar pelo seu cônjuge nesse momento, ore pelo seu coração. Então isso na verdade nos engloba de uma forma completa. Ore por essa pessoa que caminha contigo e é você mesmo. Que tem suas loucuras, tem suas idiosincrasias. Palavra chata, difícil para dizer, tem suas loucuras, suas diversidades de opinião, muitas vezes, no mesmo dia. Você às vezes está feliz, está dizendo bom dia para o espelho, dando um beijinho, falando, vai bonitão. Aí chega daqui a pouco você está com raiva de você mesmo e não gosta da aparência que está. Guarde seu coração, porque a pessoa que está contigo vai ficar guardada também. Vamos orar, gente? Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, porque andar contigo é ter segurança em nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, nos abençoado. O Senhor tem nos feito entender que a vida é mais do que o aqui e agora. O Senhor tem nos protegido. Eu quero te agradecer porque o casamento é uma proteção às nossas relações. Quero te agradecer porque o não adulterarás é uma proteção ao casamento e também é uma proteção à vida pura daqueles que são chamados para caminhar ao lado do Senhor. Não, ó Deus, isso não nos livra de sermos tentados, mas isso nos impulsiona e nos aponta para um caminho excelente. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Peço para que o Senhor nos perdoe. Tua palavra nos ensina através das palavras de Jesus, que o adultério pode ser por ação ou pode ser por intenção. Pode ser simplesmente por um desejo pecaminoso. E, ó Deus, eu quero pedir para que o Senhor perdoe-nos. Perdoe a todos nós, por cada momento que talvez tenhamos pecado, deslizado, errado o alvo, no sentido de viver uma vida pura, no sentido de viver uma vida direcionada para o Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, restaure-nos. Te louvo pela vida dessa igreja, te louvo porque não por acaso o Redentor é mencionado no nome dessa igreja. E nós confiamos em Ti, ó Deus, nós cremos na Sua redenção. Peço em nome de Jesus para que aqueles que erraram, tropeçaram, caíram em seus desejos, foram abraçados, envolvidos pelos ensinamentos desse mundo e caíram nas garras de Satanás, ó Deus, restaura essas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura esses corações. Traga edificação a essa vida e faça com que em nome de Jesus, aqueles que caíram não caiam mais. Vivam para glorificar o Teu nome. Sejam completamente distanciados daquilo que não Te agrada. Aqueles que nunca caíram, ó Deus, que permaneçam. Que não se achem melhores, que não se achem de maneira nenhuma intocáveis, que guardem seus corações, que protejam suas relações
e que para a glória de Deus, todos nós, ó Deus, todos nós, te amemos mais do que amamos a nós mesmos, mais do que amamos os nossos cônjuges, te amemos de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, por todos os dias das nossas vidas. Um dia estaremos na glória ao seu lado, ó Deus, um dia estaremos ao seu lado num lugar onde não poderemos mais pecar, onde o pecado não será ouvido, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá sequer tentação. Um dia estaremos contigo, ó Deus, e será para todo sempre. Até lá, ó Deus, guarda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.